Já imaginou recriar a landing page principal da Apple em 1 hora e meia? Esse foi o desafio levantado pela comunidade de design e a gente vai estar utilizando o Framer ao nosso favor. Para quem está se perguntando o que é o Framer, eu nunca ouvi falar na minha vida. Ele é mais uma plataforma no code para você criar websites e inclusive prototipar. Mas o grande diferencial dele é porque ele tem a interface idêntica ao Sketch, ao Adobe XD, ao Figma. Então ele é uma plataforma no code criada para designers. E a sua curva de aprendizado é muito mais fácil por ter todas essas semelhanças com essas plataformas, quando comparado, por exemplo, com WordPress ou com Webflow, que muitas vezes é conhecida até por ser uma plataforma low code, né? Você tem uma curva de aprendizado muito maior quando comparado ao Framer. E o mais legal é que o Framer você pode copiar os seus assets do Figma e colar para dentro do Framer de uma forma muito mais fácil. As animações de alto nível também em uma interface muito simples, beleza? Então, sem mais delongas, vem comigo. Aqui é a interface principal do Framer. Vocês conseguem ver que até o site deles é feito pelo próprio Framer, então já dá para ver a capacidade de animações e tudo que você pode criar dentro da plataforma. E o nosso desafio é recriar esse site aqui da Apple, principal deles. Então, header, MacBook, todos esses produtos aqui, os mini cards. E parece ser uma interface muito simples porque ela não tem muitas animações. Porém, vocês podem perceber que a grid dela é fluida. Então, já é um desafio mais legal para nós. Aqui temos o nosso footer. E eu utilizei a extensão do Google Chrome CSS Pepper. Inclusive, se você nunca ouviu falar, fica aí a dica para tirar todas as cores do site. E eu baixei todos os assets aqui também deles. Eu encontrei na comunidade uma interface no Figma, mas eu não vou utilizar ela. Ainda ela tá com algumas imagens antigas aqui, tá? Porém, eu já peguei todos os CSS Pepper também, coloquei aqui dentro do nosso Figma para conseguir ver o nosso último carrossel. Beleza? Para quem nunca conheceu a interface do Framer, welcome, sejam muito bem-vindos. No nosso painel esquerdo você vai ter todo o seu time. Dentro de um time, por exemplo, você pode colocar vários projetos. Aqui você tem Paste from Figma, então você pode trazer um projeto do Figma. Tem todos os tutoriais que são incríveis do próprio Framer, inclusive no YouTube. E temos aqui Start with AI, que inclusive o Framer foi uma das primeiras plataformas a desenvolver sites com inteligência artificial. Então você escreve o seu prompt. Ainda não está muito refinada, mas eu estou ansioso para ver as próximas versões. Porém, sem mais delongas, então vamos começar. Para quem nunca conheceu, deixa eu pular aqui o tutorialzinho. Você já pode estar assim, meu Deus, eu tô no Figma? Não, você tá dentro do Framer. É isso que é encantador. Você cria sites como você cria o design dentro do próprio Figma. Você tem o seu painel da esquerda, onde você tem todas as suas páginas. Então, quero criar uma página de About, eu vou criar uma página de contato. Todas as suas páginas, elas entram aqui. Você tem as suas layers exatamente como no Figma. Então, eu vou colocar um frame, ela já aparece ali. Vou colocar um texto e você vai criando toda a sua camada. Então, todo o seu site, ele é criado por camadas. Mesma coisa que um design no Figma. E aqui você tem os seus assets, onde vai ficar todos os seus estilos, componentes. Aqui no Insert você já pode, se você quiser começar com inteligência artificial, aí você pode digitar aqui o seu prompt, create, a website, parará. Mas a gente não vai utilizar isso, obviamente. Mas a gente pode fazer depois um vídeo falando sobre. E aqui a gente tem, ó, os básicos. Então são as nossas sections que eles já dão pra gente como padrão, ó. Se eu arrastar, eu já posso utilizar ela. E é uma coisa bem legal. Então tem vários exemplos de section. Texto para esquerda, imagem de esquerda, direita, esquerda, vários cardzinhos. Eles já trazem vários componentes pra gente. De navegação já trazem alguns exemplos de header e de footer, que pode acelerar muito o processo. Você pode utilizar como base e depois editar, ou até o próprio footer, ó. Muito legal. Temos aqui já páginas prontas, completas. Então, eu vou criar, por exemplo, uma project page. Ó, já traz com todos o seu responsivo aqui, desktop e tablet, pré-pronto. Então, se a sua interface for semelhante, já é um bom começo para você começar a editar a partir das páginas que já te dão como exemplo. Temos o CMS para blogs, e-commerces, customização de itens, que é sensacional, inclusive para cliente alterar um produto.
E a gente tem aqui alguns elementos já padrões. Então, mídia, puxando do próprio YouTube, do Vimeo, vídeos padrões, comunicação com Lore, áudio do Spotify, Apple Podcast, tudo isso já pode inserir aqui dentro do próprio Framer muito mais fácil. Exemplos de forms, inputs vindo do MailChimp, Forms Spark, já é um mega de adianto para nós. A parte de ícones são puxado Phosphor, temos aqui o Feathers, aquelas bibliotecas das Humans e tudo mais. E aqui a gente tem a parte que eu mais amo, que é a parte de interatividade. Então, já temos exemplos, né, e componentes de Search, Ticker, que é basicamente quando fica passando ali vários cards, slide shows, carrosséis. Inclusive, a gente vai utilizar no carrossel no site da Apple, o slide, na verdade, vocês vão poder ver. E aqui alguns padrões já de botões e tudo mais, beleza? Então vamos começar. Galera, eu sempre tenho um padrão. Muitas vezes eu começo já com 1440, né? Que é o nosso padrãozinho aqui de desktop. E outro ponto super importante é que eu sigo um processo para minha criação de sites aqui dentro do Framer que facilita muito o meu trabalho. Qual que é esse processo? Defino primeiro todos os nossos estilos, então, de fonte, de cores e tudo mais. Depois eu defino a estrutura e depois eu desenvolvo o site realmente por completo. Isso facilita muito já definir esses estilos que você só aplica e já vai acelerar muito o nosso processo. Então, ó, vou criar aqui uma página chamada de Styles, correto? E eu vou colocar aqui, por exemplo, Headline 1, tamanho de 56 pixels. Headline 2, já dei uma olhada lá na Apple, é 40 pixels. A gente vai ter dois tipos de parágrafo, vou colocar aqui, ó. Parágrafo 1, 17 pixels. E a gente vai ter o nosso parágrafo 2, que é um tamanho de 21 pixels. E aí, vamos clicar em estilo, e eu já vou definir o estilo desse headline 1, desse título, como meu head 1. Beleza, agora eu vou editar os padrões dele. Primeiro que a nossa fonte principal da Apple não é a Inter. Inclusive, ela não tá aqui dentro. Ó, se eu colocar que é a São Francisco, ela não tá. Então, eu baixei e a gente pode trazer ela com um custom. Então, ó, vou trazer aqui, por exemplo, My Team. Vou deixar eu mover o projeto, né, para dentro de um time que ele me pediu aqui. E eu vou dar um upload aqui agora. Ó, já abriu a minha São Francisco com vários pesos. Então, regular, bold, vou puxar ela aqui. Então, ó, já trouxe aqui uma fontezinha itálica. Deixa eu colocar aqui. É bold, São Francisco. Deixa eu continuar editando. Tamanho 56. O line height aqui bonitinho. Parará, parará. Beleza. O segundo, mesma coisa. É um bold. Calma aí, ele é bold, mas deixa eu aplicar aqui que ele é o estilo Headline 2. Tamanho 40. Tarará. Esse aqui vai ser o nosso parágrafo. Vamos editar ele. Vou colocar o 21. Só que agora ele é regular da São Francisco. Inclusive eu já posso setar as cores aqui, tá? É porque eu não tô lembrando qual que é da Apple. Vou ter que pegar lá com eles. E aqui regular também. 17. Normalmente para descrições a gente pode deixar o line height um pouquinho maior. Então eu vou editar aqui. E aí vamos pegar esse aqui e vamos colocar como meu body 2. Beleza, a gente já tem mais ou menos aqui alguns estilos já pré-salvos. E à medida que eu for precisando, eu vou utilizando. Deixa eu abrir aqui a interface da Apple para a gente poder ver. Vamos começar então pelo nosso header. Então já tenho aqui logo e tudo que a gente vai precisar. Então já vamos vir aqui para o Framer. E eu já vou começar inserindo um frame. Vou inserir aqui o frame da Apple. Eu já vou renomear ele, que vai ser o nosso header. Beleza? Depois a gente vai ter o nosso sections em cards. O que a gente pode perceber? Que essa section ela é muito parecida com essa, que é parecida com essa. Então a gente já pode trabalhar com componentes. Aquilo que a gente cria no próprio Figma, vamos trazer para dentro do Framer. E aí depois a gente só aproveita componentes. Então a gente tem, ó, componente grande, componente pequeno. Slideshow. Beleza. Vou puxar aqui. Vamos renomear isso aqui para Apple Project. E eu já tenho aqui o meu headerzinho. Depois eu vou falar que é a minha próxima section.
é o meu cardzão. Olha, ele caiu pra dentro. Vou jogar ele pra fora aqui. Primeiro vem o header. Depois vem ele aqui. Beleza? Então fechou. Sempre que eu vou editar, eu não fico editando por aqui. Eu clico no botão direito, é o Create Component. Renomear ele como Header. E agora a gente pode editar ele de uma forma muito mais fácil aqui. O que eu vou precisar? Preciso trazer a minha logo, vou precisar trazer os meus textos. Então, deixa eu puxar. O que eu vou fazer? Ó, eu tenho a minha logo no Figma. Então, já vamos utilizar uma ferramenta para vocês poderem conhecer. Ó. Essa aqui é a logo. Eu vou nos plugins. Figma pro Framer. Run. Ctrl C. Copiei. Vou pegar aqui. Ctrl V. Já tá aqui a minha logo bonitinha. Funcional. Aqui, ó, ela vai ser pretinha e o site. Vamos ver as cores que vou precisar. Primeiro, normalmente o portão de texto eles utilizam essa 1D. Então já vou colocar aqui que a minha cor da minha logo, vou clicar nela aqui, é essa aqui, 1D. A cor do meu header, ele é branco. Vou arrastar para dentro. Pronto, já entrou para dentro do frame. Tá? Aqui tá bem zoado esse frame, que era da própria logo. Vamos trabalhar com esse aqui que vai ficar mais fácil. Então temos aqui a minha logo, ela tá em posição bem padrãozinha. E eu vou adicionar um stack, que é isso, eu vou dar um frame para ela. Então, ó, vou arrastar aqui e eu vou criar o meu próprio frame, que é a nossa famosa logo. Por que eu tô criando por frame, Cássio? Para mim, como fazer os controles de pairing e tudo mais de uma forma 1000 vezes mais fácil, beleza? Aqui vamos colocar um tamanho de uns 24 pixels. E o meu frame, obviamente, eu vou trocar ele para fit. O que é fit? Eu quero que ele fique exatamente do tamanho do meu conteúdo. Então, sempre. Então, posso sempre mudar aqui meus tamanhos. Beleza? Vamos jogar aqui alguns textos. Deixa eu ver. Store, Mac, iPad. Não vou colocar. Store. Qual que é a minha tipografia? São Francisco. Só que essas do header, ela tem um tamanho de 12 pixels só. Então, eu já vou vir aqui na minha página de styles. E eu vou criar uma que é para o nosso header. Que é mais um body, né? E ele tem um tamanho de 12 pixels. É muito menor. Beleza? E é uma regular. Fechou. Então vamos voltar para lá. Volto aqui no meu home. Agora, ó, clico 2 vezes no meu componente. E eu posso editar o componente. E aqui eu posso pré-visualizar esse componente. Então aqui o nome do nosso componente é header. Padrão por enquanto. Beleza. Eu já sei que quando eu scrollar, ó, tá vendo que ele tem um pouquinho de glassmorfismo? Eu já vou até adicionar isso aqui. Então eu sei que não é um branco total, né? Ele vai ter uma opacidade, uns 80%. E eu posso adicionar esse glassmorfismo vindo aqui em estilo. E aí você vai ter seus blend modes, cursor, mas você vai vir em filtros. E aí você vai ter, ó, background blur. Quanto mais blurs, para quem não é programador, saiba que o blur ele impacta na performance. Inclusive o Framer já avisa aqui, tá? Mas vamos colocar uns 24 pixels. E agora vamos vindo, ó, Store. Concordam comigo que é padrão? Esse Store aqui que ele tá aqui em cima, ele é um botão e o usuário ele pode clicar nele. Então, eu já vou criar que isso aqui é um botão. Então, eu vou dar um estilo aqui, por exemplo. E eu vou dar um auto layout. Cássio, como eu dou um auto layout aqui? É de stack. Vou adicionar ele como stack e eu vou falar que ele é um componente. Então, eu vou criar isso aqui sendo um componente de link, text. Pronto, ele já tá aqui. E eu posso setar, por exemplo, os meus pairings. Posso setar tudo bonitinho. Então, ó. Clico aqui. Já tenho aqui mais ou menos ele sendo um componente bem bonitinho, né? E inclusive se eu voltar lá, ele já herdou que é um componente. Então eu posso vir aqui e editar várias vezes que ele vai funcionar. Óbvio que aí a gente vai ter que ir duplicando, beleza? E outra coisa que eu vou fazer aqui é, sempre que você criar um componente, eu já vou colocar ele, qualquer frame, qual que é a diferença entre frame e edge frame e edge stack? O edge stack ele já está com layout automático. O frame ainda não. Então, ó, isso aqui é um frame. Então, se eu colocar agora layout, ele vai se tornar um stack, ó. E eu já consigo fazer os controles muito mais fácil. Aqui é como se fosse um auto layout, ó.
Então, eu quero que ele comece no início, centralizado, um paddingzinho, sei lá, de uns 24 pixels. Um padding de 40 pixels. Só que como é o da Apple, eu sei que é tudo centralizado, ó. Tudo tá centralizado. Então se torna muito mais fácil da gente fazer isso aqui. Beleza? Aqui agora eu preciso vir no meu componente. Então, ó. Criei esse componente aqui. Só que ele não tá... Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou agora recriar ele, ó. Ctrl Shift A. Como um link text. Beleza. Se eu vim aqui, ó, eu ainda vou ter aquele meu outro lá, só que eu não tinha apertado para componente da direita, agora foi. Aqui dentro, eu posso setar tudo o que eu quiser. Então, eu já vou setar os paddings. Ah, como ele é um botão, ele tem que ter um tamanho mínimo, né? Vou colocar pelo menos de 12 e eu vou colocar a lateral um pouquinho maior ainda. Então, left e right, aqui é, ó, T-top. Então, quanto que eu tô dando de padding top? Right, eu vou colocar, por exemplo, uns 16. Bottom, tô achando muito. Vou colocar 8. Não. 12. E aqui, uns 16. Beleza. Então, aqui já tem meu primeiro link text funcionando bonitinho. Qual que é a cor dele? Deixa eu colocar aqui. Essa aqui. Então, eu vou setar que a cor dele no meu body 3 já é essa aqui, ó. Vou criar um estilo Gray 01. E já vou falar que o Gray 01 é esse, ó. Pera aí. Pronto. Já acertei. E agora o meu link já tá aqui como um componente. Se eu der Ctrl C, Ctrl V, já tá herdando ele. E ele já vem automaticamente, por ter um texto dentro, com uma pré-variável aqui funcionando, que é de Store. Então, ó. Store, Mac, iPad e iPhone. Então, vamos lá. Eu venho aqui só edito Store, Mac, iPad, iPhone. Vou colocar iPad, iPhone, Watch e Vision. Então, Watch, Vision, AirPods, né? TV e Home. Então, vamos lá. AirPods. Vamos colocar mais. TV e Home. Entertainment. Vamos ver como é que tá o inglês, não. Entertainment. Não sei se eu escrevi certo, acho que tá errado. Acessórios e suporte. Então, vou colocar acessórios e suporte. Então, já temos mais ou menos a base do nosso header aqui. A logo, ela tá um pouquinho grande ainda, né? Vou diminuir ela para uns 18 pixels. E você consegue perceber que a gente vai ter tanto um ícone de pesquisa quanto um ícone de bag, correto? Todos esses ícones eu consigo puxar, inclusive daqui, ó, do meu próprio CSS Pepper. Deixa eu ver se eu consigo pegar eles aqui. Ó. SVG, já exportei. E meu bag já exportei. Vou jogar pra cá. E ó, eles já entram todos aqui dentro dos meus ícones. Beleza? Só que é óbvio que o espaçamento não tá tão bom. O nosso gap é o espaçamento entre itens. Então eu posso colocar, por exemplo, uns 8. E esse header deles é bem pequenininho, né? Então vamos colocar aqui um padding top, sei lá, de uns 16. Pera aí, clique errado. Aqui. Padding 40. Vou colocar aqui, vai ficar fit content, que é para fitar. Então tá exatamente no nosso padding. E aqui vou colocar pixel normal, que é o nosso tamanho de 1440. Beleza. Agora eu vou vir reduzindo esse top aqui. Vou colocar uns 16. Agora já tá bem mais magrinho. Se eu voltar lá, ó, aqui já tá o meu header bonitinho. Óbvio que ele não tá. Qualquer coisa que acontecer, você pode atualizar, né? Ele não estava atualizado. Ou podia dar um reset override. E eu já tenho meio que o meu header caindo aqui, bem bonitinho da Apple. Depois a gente vamos melhorando ele, né? Deixa eu voltar pra cá.
E agora vamos ver o que tá faltando. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, quando eu passar, vai ter que estar funcionando o Glass Morfismo. Coloquei todos os itens. Agora deixa eu só fazer a correção aqui em cima desse aqui, né? Vou adicionar um frame. Com um tamanho exato, por exemplo, de espaçamentos. Vou colocar uns. É porque aqui eu tô trazendo o da própria Apple ali, tá bem zoadinho, né? Não tá nem. Quanto eu coloquei nesse aqui? Porque o certo é se a gente pegasse de uma biblioteca bonitinho, ele não vinha tão bizarro assim. Né? Vou centralizar ele. Eu acho que na Apple ainda é um pouquinho mais espaçado. Mas ó, vamos fazer um preview. E beleza. Já estamos acontecendo, já estamos saindo do outro lado. Vamos pegar esse card, que eu acho que ele já vai ser um bom movimento pra gente. Então, ó, esse aqui é o nosso card principal. MacBook Air 15. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui. MacBook Air 15. Eu vou abrir mais um site da Apple aqui em uma outra tela que vai me ajudar com as cópias pra gente não perder tanto tempo assim. Então, vamos lá. MacBook Air 15 traço. Então, esse aqui vai ser o meu título. Joguei o título ali. Vem nos meus estilos. H1. Funcionando. Próximo, depois vai vir aqui um texto que é impressively big, ponto. Impossibility, pin, ponto. Esse aqui já deve ser um tamanhozinho de uns 21. E agora eu tenho meus botões. 2 botões que a gente vai ter. Learn More. Esse botão aqui, o que a gente vai fazer? Óbvio que a gente vai criar ele como um componente. Então, Ctrl Shift K, ou Command Option K aqui no Mac, ou clica aqui com o botão direito, Create Componente. Vou colocar ele, que é um botão. Poderia fazer dessa forma, ou a gente já não criou um link text? Se a gente vir aqui, ó, já, eu posso basicamente criar uma variante para esse link text, porque, e aí essa aqui vai ser uma variante de texto, e eu já posso trazer inclusive a cor da própria Apple para cá. Então, ó, venho aqui no CSS Paper, copio essa cor, coloco aqui o tamanho dele para botões é o body 2, a cor é essa aqui. Já componente coloco como um estilo, que é, por exemplo, Primary Blue, que é a principal da Apple que eles têm. Inclusive, esse botão aqui, ele tem um ícone. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma variante em cima, por exemplo, eu poderia fazer uma variante de tamanho, só para vocês poderem entender, e de cor. Então, se esse ícone e esse botão é a mesma coisa um do outro, tá vendo que não faz muito sentido só criar uma variante de tamanho? Ah, como assim? Eu tenho o mesmo botão com as mesmas coisas? Então, o que eu posso fazer? Eu posso começar a trabalhar com variáveis, e o Framer é muito fácil para isso. Então, por exemplo, eu tenho esse botão aqui, mas meio que muda os tamanhos deles. Esse aqui é de 12 pixels, o próximo é de 16. Eu posso vir muito bem no meu próprio componente, clicar no meu texto e aplicar uma variável de tamanho ou de conteúdo. Então, tudo isso é muito mais fácil, tá? Como o nosso vai ter uma variação de tamanho, você consegue ver que nos estilos, ó, ele não me traz... Cadê? Deixa eu clicar aqui. Um maisinho. Então, se eu tivesse um maisinho aqui, seria muito fácil, por exemplo, eu só fazer essa mudança de tamanho. E aí, beleza. Agora, como não temos, a gente vai ter que ter um botão small e um botão um size maior. Ou, se eu voltasse para cá, puxasse dos meus assets o meu link text e ele me desse a opção de modificar o tamanho, seria mais fácil. Como não temos, vamos lá. Não tem problema você criar as variantes, tá, galera? É bem tranquilo. Cliquei aqui 2 vezes, cliquei aqui. Minha variante botão text já está criada com a minha cor tudo aplicadinha. Beleza. Posso vir aqui agora, puxo dos meus assets o meu link text e olha que legal. Aqui eu tenho a variante 1, agora variante 2. Funcionando, bonitinho. Ah, e se eu quiser que tenha um ícone aqui, eu posso vir aqui. Vou pegar do Phosphor para vocês poderem ver, ó. Ícone Phosphor. Vou aplicar ele aqui dentro do meu botão. Vou colocar que é o tamanho de
24 pixels. Um pouquinho menor. 20. E eu vou mudar aqui, ó. Aí ele já traz toda a biblioteca do Fósforo para mim poder mudar. Eu posso vir aqui, por exemplo, e eu sei que eu preciso de uma arrow. Qual será que é a arrow que eu preciso? É uma arrow right que a Apple usa? É uma arrow right. Não sei se eu vou conseguir achar exatamente essa arrow. Se por algum problema, você pode vir aqui no Fósforo e você pode pesquisar os seus... tudo que você tem. Então, ó, será que ele tem a arrow que eu quero? Será que eu acho... Opa, achei, é carrot. Beleza, então já sei que começa com carrot. Posso vir aqui, carrot right. Vai mudar automaticamente. Já posso colocar bonitinho o espaçamento entre eles, que é o nosso gap. Vou colocar 4. E olha aqui qual que é o mais legal. Poderia falar que esse botão também teria um ícone. Então, 16. E o que eu posso fazer? Só que tá vendo que aqui, ó, ele tá meio que herdando. O que eu posso fazer? E olha que interessante. Eu vou deletar daqui. E eu posso pegar esse botão aqui, ó. E eu posso falar quando ele tem ou não arrow. Então eu posso criar um estilo para ele. Certo? Então eu vou clicar aqui dentro do ícone. E eu vou falar, ó. Se eu quiser mudar esse ícone, por exemplo. Se eu vim aqui, ó. Só para vocês poderem entender. Eu tô com o meu botão aqui. Pô, eu quero mudar o ícone. Como é que eu faço? Eu não consigo aplicar dentro de um componente. Provavelmente vocês já devem ter sofrido com isso. Inclusive, até dentro do próprio Figma. A gente pode vir aqui no ícone, ó. E criar uma variável. Variável ícone. Pronto. Se eu voltar agora lá, você vai ver que ele vai me permitir mudar a variável. Agora eu vou colocar um pause. Mudo o ícone. Vou colocar um home. Mudo o ícone. Qualquer ícone que eu colocar lá agora, eu consigo porque eu tenho uma variável. Eu consigo criar variável para tudo. Então, ó, o título já é uma variável. Então, se eu quiser mudar, ó, by, eu já mudo pela própria variável. Isso vai facilitar muito pra gente na nossa construção. Então, deixa eu voltar ali. Ó, eu tenho, por exemplo, o store. Deixa eu mudar aqui o texto igual da Apple. Da Apple é Learn More e Buy. Então, vamos lá. Título, Learn More. E esse aqui, título, Buy. Posso pegar esses dois botões e adicionar um layout neles. É o Add Stack. Posso quebrar, por exemplo, deixar um gap de uns 32. Vou falar que ele vai dar um fit content aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E agora a gente já tem mais ou menos o que a gente tem nessa interface, correto? Só que eu vou ficar editando aqui dessa forma assim? Não. Eu prefiro muito mais dar um Ctrl Shift K, falar que, por exemplo, que esse aqui vai ser o meu Big Card Light, e aí eu consigo editar por aqui, ó. Eu não preciso ficar olhando para toda a minha interface, eu só edito ela de uma forma muito mais tranquila, beleza? Então, ó, aqui eu tenho meus cards e eu vou agora adicionar os meus auto layouts. Então, ó, vou pegar esses dois aqui, Add Stack. Pronto, já criei um auto layout entre eles. Vou colocar de uns 4. E agora os meus botões com esse aqui. Vou renomear para buttons. Faltou um S. Vou pegar esses dois e vou dar um add stack. Aqui a gente está demorando porque a gente está criando tudo da melhor forma possível, tá, galera? Então, ó, a gente está criando com componentes e tal. E o que mais demora é os próprios componentes. Depois que você fez os componentes, já era. E vocês podem ver que tudo é exatamente o que a gente faz no próprio Figma. Então, já tem meu próprio... Vou colocar aqui de title, por exemplo, aqui dentro. Certo? Agora, eu vou vir aqui na minha própria variante e ativar o nosso famoso layout. E agora eu passo controle por aqui, que é a melhor forma possível. Vou colocar no top uns 64 pixels. E eu preciso trazer para esse card a minha imagem. E como é que eu faço isso? Em vez de ser fill, não. Eu quero que o meu background seja o computador da Apple. Então, vou trazer ele para cá. Já tá ele aqui funcionando de uma forma bem bonitinha. Beleza? Vou diminuir o tamanho desse card aqui, né? Tá imenso. Deixa eu ver mais ou menos quanto que é o tamanho do card da Apple. Deve ser uns 800 pixels, 700. Vou colocar 700 aqui mais ou menos de tamanho. Deixa eu ver.
que é o que eles colocam. Agora eu tô achando essa fonte aqui maior. Ele tá dando 17 pixels. A nossa aqui tá São Francisco, content. Size 21 pixels, que é o que eu acho que é a base, né? Vou jogar agora todos os meus estilos para as minhas cores corretinhas. E eu já tenho meu card aqui aparecendo dentro da minha interface. Vou dar um layout, óbvio, na minha interface. E agora já conseguimos colocar o nosso primeiro card aqui dentro. Deixa eu dar um fit para ficar bem certinho. Agora que a gente já tem um card, fica muito mais fácil a gente colocar os próximos cards, correto? Ó, e já tá funcionando. Deixa eu vir aqui agora. Ó, ele sempre, normalmente, ele traz por padrão, ó, temos o header e o primeiro card. O espaçamento entre eles, ó, ele não tá coladinho lá no topo. Ele sempre traz um gap de 10. Deixa eu zerar. E eu tenho meu header. Eu acho que o header ainda tá um pouco grande. Então, ó, eu vou diminuir mais ou menos uns 12 pixels aqui de padding. Beleza. E agora eu vou falar, óbvio, todo mundo normalmente conhece, que eu quero que o header, ele siga descendo. Então eu vou dar um stick para ele. E o frame, ele sempre tem um bug que a gente tem que ativar como visível. Então, ó, se eu for agora no meu preview, já tá acontecendo aqui o meu header funcionando perfeitamente. Certo? Agora ficou muito mais fácil. Tem, ó, 1, 2, 3 cards que vai ter aqui embaixo. Então, 1, 2, 3 cards que vão ter aqui embaixo. O que você percebe aqui agora? Ó, eu preciso mudar o nome de MacBook, que vai ser outro produto. Eu preciso mudar as fotos. Então, como é que eu vou mudar tudo isso se é um componente? E ele não está me possibilitando isso. Eu preciso criar variáveis de troca. Então, ó, eu venho aqui no meu componente principal, vou criar uma variável de conteúdo, por exemplo. Aí eu vou colocar variável no nome title. Pronto, criei. Vou criar uma de descrição agora, conteúdo. Vou colocar aqui, ó, description. Pronto, criei. Ó, agora eu já posso mudar aqui o meu título e minha descrição facilmente. Então, ó, eu posso vir aqui, ó, save on Mac or iPad. Deixa eu escrever lá, pra gente começar. Então, você percebeu como é o poder dessas variáveis se torna muito mais fácil? Então, eu venho aqui, save on Mac or iPad for college. Descrição, plus get a gift card up to $150. Ponto. E agora o que acontece? Como é que eu mudo, por exemplo, os meus botões? Como é que... vai ter uma interface, olha que interessante. A primeira tem 2 botões, a segunda só tem um botão. E agora? Como é que a gente sai do outro lado? Essa aqui vai ter 2. Então a gente vai precisar criar uma variável para botões. Então, mesma coisa, a gente vai ter que voltar lá. E, inclusive, eu tenho que acertar também. Ó, esse aqui é sempre fill, centro, centralizado. Essa aqui eu vou colocar ela fixed, que é o tamanho, só para ver se, ó, ele tem que quebrar. Normalmente ele quebra lá no iPad, então pode ser um pouquinho maior ainda o meu fio. Esse tamanho fixo aqui. Até aqui. Ai, peraí. Ah, tá. Olha eu fazendo besteira. Ó, eu tenho que colocar que esse aqui é um fio contain, né? E até os próprios buttons, eles são um fio contain. Agora vai ficar full, né? Agora vamos vindo quebrando isso aqui. Ainda não quebrou. Meus tá começando a quebrar. E aí vamos fechar mais ou menos até aqui. Pronto.
Perfeito. Óbvio que aqui ainda tá... Vai acontecer isso mesmo. Normal. A gente vai ter que fazer agora o controle, ó. O gap mais ou menos de uns 24. Já consigo trocar o título, já consigo trocar isso aqui. Agora eu vou falar que eu quero trocar os botões. Todo botão, ó, eu vou ter as variáveis desse botão, eu vou ter que trazer ele para cá. Então, ó, eu vou trazer a variável de button text 1, porque eu tenho, esse é o meu primeiro botão. E eu vou criar aqui icon 1. Pronto, já acabei já a possibilidade de mudar os ícones de texto. E esse aqui é a mesma coisa, ó. Button text 2, create variável icon 2. Pronto, já dei a possibilidade de mudar o ícone adicionado no meu próprio card. Até agora, então, eu já posso fazer tudo aqui por aqui mesmo. Porém, como é que eu tiro, por exemplo, um botão para mim visualizar? Porque, ó, eu não vou chegar aqui e falar, não tem um ícone, não tem um botão. Isso aqui é uma mega gambiarra, vai ficar tudo zoado. Eu tenho que ativar a variável visibilidade. Então, eu posso vir aqui, ó, e ativar a minha variável. Eu clico em cima do botão e entender, será que esse botão está visível ou não? Então, ó, fica aqui nos styles. Aí eu vou colocar visible, visível ou não, só que esse aqui é do botão 2. Então, deixa eu só vir aqui nas minhas variáveis e renomear botão 2. E esse aqui, visible do botão 1. Pronto. E eu sempre gosto de clicar aqui nas minhas variáveis. Quando você clica em variáveis, você vai conseguir acompanhar todas as variáveis que você tem no seu cartão, tá? O que eu vou fazer aqui agora, que pra mim é sensacional. Eu vou deixar na ordem certinha que eu tenho lá. Então vem primeiro o título, tem a descrição, botão 1, ícone 1, botão 2, ícone 2, visibilidade 1. Esse é visible aqui, ele tá referente ao quê? Ao by. Então eu tenho que falar que é o 2, né? Só pra não ficar estranho. Pronto. Tenho agora um card perfeito, que eu consigo fazer o controle dele de tudo. Desde o título, oi, a descrição, galera, botão oi, ícone que eu quiser, botão 2, Framer. Então, ó, você consegue modificar tudo dos meus cards. Então, eu acabei de criar um componente que eu gosto de falar que é o componente perfeito, né? Ele já está extremamente funcional. E para finalizar, você consegue perceber que, ó, como é que eu vou mudar a imagem? Ah, não consigo mudar a imagem. Mesma coisa, eu vou criar uma variável de imagem. Então, você começa a perceber como é fácil. Então, ó, vou criar uma variável de imagem, que em todo card vai ter essa imagem. Então, eu vou colocar ela aqui. E vou deixar por default clear. Então, ó, vai vir por default. Todos os meus Macs aqui vão vir por default. Agora eu vou vir colocando Mac, essa imagem, iPhonezinhos. Beleza, então vamos lá. Imagem. Venho aqui, todos. A primeira é um Mac. A segunda é os menininhos andando, esse aqui. A terceira é os iPhones. Beleza. O que vai acontecer? Opa! Aqui eu precisava que o meu texto fosse com uma outra cor. Só que aí o que acontece? Quando eu clico no texto, eu posso fazer, ó, o controle das cores. Então, se eu, por exemplo, se eu colocar aqui, que eu vou colocar uma color type. E eu vou definir que a minha cor do meu título é essa. Então, eu vou colocar lá em cima essa cor. Eu consigo fazer o controle de tudo dentro de um componente. Agora, essa aqui é o quê? Color Description. Posso colocar também as cores das descrições. Se eu voltar aqui agora, ó, eu consigo mudar a cor do meu title, eu consigo mudar a cor do meu... Ele tá aqui embaixo porque eu não editei, né? Então, se eu for em variáveis, eu posso mudar a ordem para colocar aqui. Primeiro, definindo as cores de cada componente. Então, ó, tem título, defina a cor do título. Vem descrição, defina a cor da minha descrição. Então, ó, agora eu já consigo ir modificando de uma forma muito mais fácil. Se eu vim aqui no meu preview, ó, o sitezinho da Apple saindo. Perceberam que, tipo assim, toda a demora que eu tive até agora foi porque eu tô criando um componente perfeito, deixando ele limpo. Porque se eu quisesse só sair tacando aqui, a gente já tava com o site pronto. Mas não, a gente tá criando da melhor forma possível, com as melhores práticas, obviamente.
Então, ó, aqui a gente já tem tudo 100% já bem legal, bem funcional. Então, isso aqui já é um up, né? Já temos um up já de um card já bem legal. Vou colocar aqui, vou diminuir esse card aqui ainda, vou deixar uns 580. Acho que agora já tá fazendo mais sentido mesmo. E eu já tenho, ó, 1, 2, 3 cards. Vou vir aqui, inclusive, depois se você quiser ver, eu não preciso ficar vendo só pelo meu modo de protótipo, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Eu posso visualizar no meu modo publish, então eu posso publicar aqui em cima na direita e ele vai me gerar um link de teste. E eu já vou ver o site. Ó, você vê que o header da Apple, ele realmente é 1000 vezes menor. Ó o header da Apple. E a gente pode vir agora deixando bem pixel perfect mesmo. Ó, parte do MacBook. Vê que já estamos saindo do outro lado. Aqui ainda está um pouquinho espaçado, então vamos agora corrigir esses erros de fato. Ó, vou clicar aqui. O gap está de 24, vou deixar um gap ainda menor de uns 8 pixels, certo? Vou vir no meu header agora. E eu coloquei 80, ainda vou deixar um pouquinho. 80 acho que não tá ruim não. Só que ele tá muito grande esse header. Vou vir aqui no meu top, ó. E eu vou entender o seguinte. Ele tá fit. Beleza. 8. Ó, já tá ficando 1000 vezes já mais parecido. Você vê que o Apple, o header da Apple é minúsculo, né? Ele é minúsculo, então deixa eu ainda deixar 4. Ah, o que você tá fazendo, cara? Já tava bom, não. A gente tá trabalhando com Pixel Perfect. A gente não brinca, não. Aqui é Pixel Perfect. Então deixamos que todas as sections aqui, ó, todos esses cards, eles são como fill container. Então, se eu aumentar ou diminuir, ó, ele vai ficar acompanhando. Ó, ele tá acompanhando. É isso que é. Isso aqui é uma interface fluida, ó. Meus cards, eles estão acompanhando porque eu coloquei neles. Mesmo que eu criei eles por 1440 aqui, eu setei ele como width fill container. Sempre lembrando, largura e altura. Beleza? Então aqui a gente já tem tudo bem funcionalzinho, tá? Vou setar aqui agora. Deixa eu ver se aqui tá tudo centro no centro. Aqui tem que ser a distribuição center, direção. Pronto. Já estamos aqui agora saindo muito bem do outro lado. Aqui a gente tá com esse bug. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Tá fit. Aqui estamos fit. E aqui tá fixo, então tem que ser fit content. E aí ele já parou de dar aquele bug. Aqui, esses botões, ó, eles estão bem estranhinhos. Eu não consigo mudar muito as cores deles, correto? Porque eu acho que... Deixa eu ver qual que é a cor que tá lá. Ele tá um azul bem... um pouquinho mais escuro. No meu componente principal, que é o que tá aqui, eu defini que eu queria título e ícone. Não defini que a cor seria uma variável. Então eu posso vir agora falando que a cor do texto e do ícone... Então deixa eu fazer um por um. Do texto é uma variável chamada de color text. E aqui a do ícone também. A do ícone é o quê? A do ícone é uma icon. É uma color icon. Beleza. Quando eu vim pra cá, isso aqui eu já trago ele como variável. E agora eu posso escolher. Eu quero colocar nesse card principal? Quero, com certeza eu quero. Definir que isso aqui é uma variável de color text. E isso aqui é uma variável de color icon. Porém, se eu definir os dois com a mesma nomenclatura, sempre que eu mudar um, eu vou mudar o outro. Ó, vamos vir aqui no site da Apple e ver se eles têm algum azul mais claro. Que é esse aqui. Ó, é esse aqui. Então, se eu vir aqui no meu Framer... Ó, eu já tô achando que o Framer é a Apple. Ó, eu vou definir como, por exemplo, um azul mais claro. Beleza, já tá pegando. Só que eu tô mudando os dois ao mesmo tempo. Se eu quisesse que um mudasse, o outro mudasse cores diferentes, eu teria que criar um Color Text 1, Color Text 2, Color Icon 1, Color Icon 2. Aqui eu sei que é a mesma coisa, não vai mudar, então não vamos perder tempo com isso pra gente conseguir terminar 1h30 de vídeo. Isso que eu tô explicando pra vocês. Então,
torna um pouquinho mais complicado, beleza? Já temos aqui agora o nosso card perfeitamente. Eu percebi que a Apple, ela sempre deixa esse gapzinho, ó. Então eu vou colocar aqui pra gente também ter esse gapzinho entre sections de umas 8. Opa, eu coloquei 80, né? 8. Vai ser só um pequeno gapzinho. E aí, ó, já acontece mais ou menos essa ideia exatamente que a Apple faz. Aqui os botões da Apple é um pouquinho mais perto, então vamos trabalhar isso também. Que aí eu consigo controlar tudo, ó. Tá 32. Vamos deixar o passamento deles bem mais perto. Beleza. Tá funcionando. Esse segundo vai ter o botão 2? Não. Então só o botão 1. Beleza. O segundo é iPhone 14 Pro. Agora eu vou trocar todas as cores, todas as fontes, tudo pra gente poder visualizar. Todos os textos, né? Foi mal. Então, esse aqui não é MacBook. Ele é o quê? iPhone 14 Pro. A descrição é pro.bio. A minha... Olha como é simples agora que você já definiu. Texto é Learn More e Buy. Beleza. Bem fácil de utilizar. Vamos agora pro meu card pequeno. O que você entende que o card pequeno é? Ele é a mesma coisa, só que num tamanho menor. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Eu vou criar um card do zero? Não. Eu posso vir aqui muito bem e criar a variante do meu card, por exemplo, com um tamanho bem menor. Vou colocar, sei lá, 702 pixels de pixels. Acabou. E eu já tenho tudo herdado aqui nesse card. Então eu posso vir facilmente aqui, ó, e eu posso duplicar e falar, não, eu quero o meu card 2 agora atuando. Então eu posso vir aqui e criar, por exemplo, 2 cards da minha variante 2. Porém, esse card está como fixed e isso vai fazer que ele fique 100%. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele seja o quê? Um tamanho menor, uma imagem menor. Só que você tá que não está mudando nada. Se o título e a descrição do outro não for nada, eu não preciso nem ter essa variante. Ó, eu posso vir e com uma variante que é a que a gente já criou, como ela já é escalável, eu consigo vir, ó, e falar que não, ela não é fixa. Ela tem um tamanho um pouco menor, beleza? Só que aqui, outra com tamanho menor. Só que essas duas, elas têm que estar dentro de alguma coisa. Então, eu sempre gosto, porque é o que eu sempre ensino pra galera, pra vocês não ficarem perdidos, joga um frame pra dentro, você vai enxergar. Ah, tô enxergando. Qual que é o nome desse frame aqui? Eu vou colocar como, exemplo, a section de small card. Pronto, tem minha section de small cards aqui. Vou dar um fio nela. Pronto, já tô enxergando ela. E agora, dentro dela, eu vou colocar, por exemplo, os meus 2 cards. Então, eu já consigo enxergar que eu tenho 2 cards dentro dela. Eu posso vir aqui facilmente e mudar as variantes. Então, ó, meu card 1 não tem mais variante nele, né? Nem meu card 2, eu só tenho que diminuir o tamanho. Card 1, tá aqui. Pera aí. Cadê meu card 3? Tá aqui. Então, tá beleza, não fiz besteira. Deixa eu só fazer o seguinte. Fit Content. Fit Content. Pronto. Agora sim. Senão ele não tava vendo, tá? O fit sempre vai fazer com que a página fique exatamente o tamanho do meu conteúdo. Ó, vou vir no meu card 1, colocar ele como fixed e vou diminuir o tamanho dele. Vou vir no meu segundo card, colocar como fixed e vou diminuir o tamanho dele. Só que o que acontece? Essa section, ela tá no formato vertical. Se eu mudar ela para horizontal, meus cards já estão na mesma. Já vão vir aqui, meus 2 cards já vão se encaixar. E agora, de uma forma muito mais fácil, beleza, agora eu quero que ele seja fill container e esse seja fill container. E os dois já estão aqui dentro, funcionando perfeitamente. E agora eu posso vir mudando. iPhone 14 e Vision Pro. Beleza, vamos começar. iPhone 14 e Vision Pro. Vamos começar mudando as imagens. Clico aqui, escolho qualquer imagem. Eu sei que a primeira imagem é iPhone 14. Jogo ela pra cá. Eu sei que a segunda imagem é... Inclusive eu poderia fazer de uma forma diferente. Como isso aqui já tá com os textos, tudo bonitinho, eu posso vir e trabalhar com ele, que vai ser muito mais fácil do que ficar editando tudo. Tá? E isso aqui, vou tirar o fio que tá zoadíssimo. Pronto. Venho no meu primeiro card. Trago minha foto do meu iPhone, que eu já configurei. Então, ó,
iPhone eu quero que entre aqui. Segunda é a menina do Vision Pro. Entra aqui com a gente. Beleza. O que aconteceu? Nesse momento a gente vai ter um problema. Porque a do Vision Pro, ela tem a direção diferente. Então a gente tem que ter uma variação de direção. Aqui, como eu quero ganhar tempo, eu vou jogar ela pra cá. E vou mudar aqui. Só pra gente não perder muito tempo. Porque agora eu vou acelerar pra gente terminar antes de 1h30, tá? Então, ó, já temos aqui a minha section dos meus cards. Ó, tá. Tudo bonitinho. Card 1, card 2. Vou fazer o seguinte aqui agora. Duplicar a section. Pronto, e ela já tá aqui. A segunda são iPhones escuros. Então vamos vir aqui e vamos mudar tudo também. Então já vou vir aqui, ó. Sei que é um Apple Watch. Ok, tá vendo que ele não é o meu escuro? Então eu prefiro vir duplicar esse card e colocar ele aqui 2 vezes e deletar. Pronto, ó, fica 1000 vezes mais fácil. Porque eu já mudei as cores, então não vou ficar perdendo tempo várias vezes. Coloco aqui. E agora eu coloco meus iPads. Depois eu vou vindo trocando as cópias de tudo, né? E a última section vai ser essas aqui. Beleza. Se é esse card aqui, vou duplicar. E ela é a última. E aí ela vai entrar bem aqui. De uma forma facílima. Vou mudar aqui. Essa aqui eu vou deletar. Eu vou duplicar essa daqui. Porque aquela lá tinha dado um detach. Mas essa aqui não tem aquela coisa de direção diferente. Então eu posso vir e colocar a section do card. Perfeito. Vamos dar um publish. Vamos ver como é que tá nosso site. Tá? Se ele tá funcionando, se tem algum bug. Sejam muito bem-vindos à Apple MacBook Air Save On iPhone 14. Opa, olha meus cards já funcionando. Opa, bug nos cards, porque eles não estão fio container. Então, esse card aqui, ele tá fio, mas a própria section não tá fio. A própria section não tá fio. Tá vendo? Depois você vai trabalhando muito, você já sabe onde tá o problema. Opa, não tá preenchendo, ele não tá como fio, agora já tá como fio, então já tá funcionando. Então você vai entendendo, ó. E o site da Apple já tá ficando idêntico ao da Apple, né? Deixa eu colocar lado a lado aqui. Pra gente poder enxergar os dois. Ó. É porque, óbvio, né? Eu não troquei as cópias, não troquei o tamanho dos textos. Então, relevem isso aí. Pronto. Agora, eu vou vir trocando todas as nossas cópias. A primeira é MacBook Air, tarará, tarará. A segunda é Save on Mac iPad for College. Plus, né? iPhone 14 Pro Beyond. Agora vamos vir nessas aqui. Essa aqui, ela é o quê? iPhone 14. Opa, 13 aí, pessoal. Me mata. Aqui é o Wonder. Learn More e Buy. Aqui o certo é eu ter criado uma variante, tá, galera? Pra não poder falar que o Cássio tá preguiçoso. Era só criar uma variante também, né? Não tinha muito... Não sei por que eu fiz isso. Aí... Não, se a gente começou certo, não vamos terminar... Vamos terminar certo, né? Não vou fazer essa sacanagem. Eu quero sair com vocês 100%. Falar, cara, essa foi a aula melhor que eu já tive na minha vida sobre Framer. Consegui entender o que é componentes. Então, vamos terminar certinho. Tá com variante, não dei detect, galera. Não dei detect. Ninguém viu isso na vida de vocês. Beleza? Vision Pro. Aqui é Welcome to the Era of Spatial Computing. Óbvio, eu tô fazendo aqui na velocidade. Pode ser que não fica 100% pixel perfect. Vai ter alguma coisa. Acontece. Mas a gente quer que fica quase igual. Não, vai ser igual. Vamos deixar aqui. Aqui é Watch a Health. Vai ter uns que tem logo, né? Então eu teria que fazer essa variação aqui em cima do header. Beleza? Pra não ficar sem a logo. Tipo essa aqui do iPad tem a logo. Super Charger. Mesma coisa que eu fiz com o botão. Tem que colocar uma variaçãozinha aqui de visible sim ou não com a logo. Tanto pro header quanto pro outro. Aqui essa última. Caraca, o botão de CTA é imenso. Deixa eu ver aqui. O botão de CTA é
See what your device is worth. Título. Upgrade and save. It is that easy. Bom, final. E por último, aqui a gente tem que pegar essas logos dos cards. Eu acho que eu não peguei, por isso que eu não tô... Acabei esquecendo, né? Acabei esquecendo de pegar as logos dos cards, eu acho. Então, vamos nas cópias mesmo, sem problema, 3%. Daily cash back with every purchase dot. Learn more. Beleza. Esses caras aqui estão com... Esse texto aqui tá com que tamanho, hein? Tamanho 21. Acho esse tamanho 21 muito pequeno. Não sei se é só eu. Ou se vocês também estão concordando comigo. Mas estou sentindo um pouquinho pequeno. Mas vamos perder tanto tempo assim. Não, vamos finalizar que faltam 2 sections. Então, ó. Para finalizar, já temos aqui tudo funcionando, todas as nossas sections. Vamos dar um... Já demos o public. Vamos ver no ar. Já temos no ar aqui o nosso site da Apple. Opa, não, do Framer. Não, vai. Já estão confundindo, galera? Já tá muito igual mesmo. A gente consegue perceber aqui. O deles, a section é um pouquinho maior. A deles. Entendi. Eu já prefiro a minha que a da Apple. Brincadeira, aí tem... Faz sentido deles ser um pouquinho maior pelo respiro. Então, concordo. Não tiro o mérito deles, não. Vamos colocar aqui 640. Só pra falar que o Cássio deixou igualzinho da Apple. Aí, melhorou. Fechou. Talvez ali os textos dá pra diminuir um pouquinho o tamanho, mas vamos pegar a nossa próxima section. Ela é a minha section preferida. Ela é a que vai passando. Legal. Vocês vão conhecer um atributo aqui dentro do Framer que é incrível. Vamos jogar. Sempre vai criar uma nova section. Vamos jogar um frame pra dentro. Qual que é a nossa section? Essa aqui é a nossa section de slides. Vamos deixar ela fill container. É bom azulzinho que todo mundo... E vou aumentar ela aqui. Então, ó, nossa section slides já bem bonitinha. Para mim passar slides aqui, eu vou puxar eles do Figma. Vamos puxar eles do Figma? Eu tenho eles aqui, ó. Que legal que eu posso fazer. Pego todos os meus slides. Venho aqui, Figma pro Framer. Essa é a facilidade que eu falo para vocês. Ctrl C nela. Isso que eu poderia ainda exportar section por section, tá? É porque eu tô montando na mão para vocês poderem aprender como é que funciona o Framer e tal. Mas se eu quiser, eu posso acelerar esse workflow e fazer esse site em 30 minutos ou 20 minutos se eu já tiver tudo dentro do próprio Figma, tá? Porque aí, se você tiver um Figma, aí fica muito mais fácil, tá? Depois eu posso mostrar pra vocês isso. Você vai exportando vários elementos e já vão vindo de uma forma muito mais fácil. Ó, vou pegar aqui, por exemplo, uma section. Section que tá aqui. Ó, essa section, ela tá aqui. Eu posso vir aqui, dar um copy. Óbvio que você sempre tem que fazer alguns ajustes e tem que criar no Figma da melhor forma possível. Mas eu já puxo aqui, ó, a section. Aí, óbvio, você vai ter que fazer ajuste, deixar o texto bonitinho, fit com content, aqui, eu teria que deixar ele fit content, descrição também, e é porque esse projeto do Figma, o projeto tá zoado, não é o Framer nem o plugin, o projeto é que os caras já fizeram tudo horrível, por isso que não, nada a ver todo esse trilhão de div aqui, bem mal feito, mas se você fizer da melhor forma, a gente consegue exportar bem rápido, tá? Então, ó, a nossa section de slides, deixa eu ver, é só os slides, né? Tá, não tem título, não tem descrição, não tem nada. Então, ó, eu vou vir aqui em inserir e a gente tem dentro do nosso componente interativo o nosso componente de slideshow ou carousel. Aqui é um carrosselzinho. Eu posso, ó, colocar ele pra dentro. Aqui eu vou falar que é um layout. E aqui, ó, eu vou deixar ele fill container.
E ó, eu só ligo com os meus carrosséis, ó. Opa, carrossel pra cá. Carrossel pra lá. Carrossel pra lá. Aí você vai ligando todos os carrosséis que você quer entre, ele já vai entrando automaticamente ali, tá? Ó, entrou, 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 todos os meus carrosséis, ele já vai entrando ali. Olha que fácil. E aí, fica muito mais fácil a gente trabalhar isso. Então, hit content aqui. E ó, dentro do nosso componente interativo, deixa eu ver qual que é o tamanho desse card. Ele tá vindo com um card do tamanho da luz. Do tamanho da luz, né? A gente não precisa trabalhar dessa forma, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui dentro a gente pode fazer vários ajustes já dentro do nosso próprio carrossel automaticamente, tá? Então, ó, aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar o meu fio. Não vou querer esse fio. Eu vou diminuir esse tamanho, que esse carrossel aqui tá no tamanho da luz. Ele ocupa aqui, ó, mais ou menos uns 80% da minha tela. Vou colocar 70 VH, que é o view do usuário. Bem-vindo a uma nova nomenclatura para vocês. Então eu quero que ele ocupa esse tamanho, mais ou menos. De todos. Beleza? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Desktop. Deixa eu ver se já está funcionando. Então, ó, a gente já tem mais ou menos o componente aqui. Deixa eu dar aqui um fit. Todas as minhas imagens bonitinhas. Eu vou dar um fit content só para ver se está vendo tudo aqui agora. Deixa fit content. Ó, ele já tá... Beleza, ele tá num slide já. E ele já tá passando tudo que a gente tinha bem bonitinho. Não tem muito... Você vê que não tem muita dificuldade, né? Bem tranquilo aqui já. Então, deixa eu voltar para cá e deixa eu vir para o site da Apple para a gente poder recomparar. Cadê? Tá aqui. Tá, tem algumas bolinhas aqui. Beleza, e eu posso arrastar. Então tá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero que esse componente, agora eu vou começar a trabalhar em cima do meu componente. E aí vai ter várias perguntas pra gente. Então quando eu tô achando que esse componente... Cara, o que é o componente que eu peguei? Porque tem uma diferença entre o componente Carousel e o Slide Show, né? Eu acho que eu fiz bobeira. Tá, galera? É porque aqui a gente não tem... É um slide show, né? Vai ficar passando várias vezes. Eu fiz uma besteira muito grande. Não sei porque eu peguei o componente carrossel. Porque ali eu não vou ter tantas customizações. Mas é bom acontecer isso para vocês já poderem entender a diferença entre componente carrossel. Aqui ele não tá me trazendo a imagem, não é? Acho que deu algum bug. Não vou puxar ela, não. Pronto. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E pronto. Já temos aqui agora. Vamos ver como é que tá o nosso componente de carrossel. Pitch. Uns 80. VH é draggable. Sim. O gap deles 8. Transição, tem as arrows para passar. Beleza. Se eu clicar aqui eu consigo ver item por item. Então imagem 1, posso reordenar a imagem que vai começar. Isso é algo sensacional. A direção que eu quero que passa. Então o meu carrossel. Eu posso inclusive range, qual que tá agora? Consigo visualizar todos os carrosséis que a gente tem aqui. Legal. Direção, autoplay, intervalo mais ou menos que cada um vai passar, efeitos bonitinho, itens. Cara, quantos itens eu quero que tenha em tela, tá?
E aí você poderia, se você quiser um carrossel com menos itens, carrossel com mais itens, você poderia fazer esse controle. O nosso é meio que um pouco maior. Não sei se eu vou conseguir fazer o controle dele 100% aqui, né? Vou colocar o meu gap, meu pairing de 8, que é o que a gente tá fazendo em quase todas. Minhas arrows. Legal. E ainda, além disso, a gente vai precisar fazer... O footer, esse footer aqui ele é muito clássico. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou puxar ele aqui do Figma, que eu acho que vai ser até mais fácil pra gente ganhar tempo. Ó, eu tenho meu footer aqui, só pra vocês verem como seria um workflow bem rápido, né? Aqui eu conseguiria criar esse footer bem fácil, mas a gente vai perder um pouquinho de tempo. Então eu prefiro vir aqui, ó, copiei, dou um Ctrl V, arrasto ele pra dentro da tela, pronto, o footer já tá lá. Agora, e ele já traz, ó, só que ele não trouxe na tipografia correta. Então, a gente tem que sempre fazer essa correção das tipografias, ó. Ó a tipografia que ele me trouxe aqui. Ele não tá encontrando. Entendeu? Então eu posso vir aqui, ó, dou o estilo que ele já vai me encontrar. Opa, já encontrou. Entendeu? Ó. Dentro, vou pegar um por um aqui. Dentro desse aqui, todas essas. Existe uma mãe que é chamada de Shift A. Eu seleciono todos os siblings, que é irmãos. Então eu posso vir aqui, estilos, Shift A, já seleciono todos. É Command Shift A, perdão. Seleciono todos e ó como vai indo muito mais rápido. Shift A, agora eu vou aumentar um pouquinho o workflow. Aqui é sem edições. Se der algum pau, algum bug, eu não fico editando, porque tem uma galera que ela, não, vou fazer um site rapidinho. Aí eles ficam editando. Não, aqui é, cara, os erros que estão acontecendo, vocês estão vendo em tempo real. Tô construindo junto com vocês aqui. Não tem muito mimimi, não. Pronto, styles já todos. Tô acabando. Estilos. Tô acabando. Tamo em quanto tempo? Não sei quanto tempo estamos de vídeo, mas estamos finalizando já. E ó que eu não tô correndo, tá? Eu tô tentando ainda explicar pra vocês como é que funciona cada uma das funcionalidades, como é que funciona tudo. Que se for focar só em, vamos fazer correndo, aí beleza. Se não fosse sem explicação, a gente conseguiria ainda fazer muito mais rápido, tá? Mas o fluxo aqui é a ideia que vocês consigam entender como é que funciona o Framer e os diferenciais, principalmente do Framer, como ferramenta, como é fácil de utilizar. Ó, vamos dar um preview? Vamos dar uma publicada? Vamos ver como é que estamos aqui já de resultado. Tempo, estamos em 1 hora. Prometido era 1h30, mas ó, já temos aqui a interface da Apple quase que 100%. E por a gente criar da melhor forma possível, ó, o Draggable já tá funcionando aqui agora. Já é Draggable, já tá bem legal, perfeito. Talvez faltou fazer agora os pairings, né, pra ele ficar principal. Aqui ó, o footer ele deu um pau porque ele não tá full width. Eu vou precisar fazer essa correçãozinha. E tá vendo? Aí começa. Esse é o problema de trazer do Figma, né? Às vezes pode dar pau se você trazer. Ó, porque ele tá fixado, né? E o certo seria ele tá fill container. Então vamos com certeza ter um probleminha aqui. Mas aí, Cássio, por que aconteceu? Foi muito bom acontecer esse problema aqui. Esse problema ele sempre vai acontecer se você construir errado no Figma. Se você fizer igual a gente fez aqui agora, com os auto layouts e tudo mais, vai dar perfeito, não vai ter nenhum problema. Se você construir errado, aí sempre é melhor você fazer dentro do próprio Framer, que é 1000 vezes melhor. Inclusive, tipo, só de eu jogar aqui o próprio componente, você vê que é muito tranquilo assim, o próprio footer da Apple, né? Então a gente conseguiria construir muito facinho aqui esse componente. Ele viria muito rápido, tá? Então vale a pena utilizar esse próprio componente. Você edita ele no próprio componente, já traz, ó, desktop, tablet, já poderia fazer todas essas correções, criar a quantidade necessária que a Apple precisa. E aí a gente já sairia do outro lado muito rápido.
beleza? Mas, galera, eu acho que deu pra dar um overview geral, assim, de como fazer. A gente fez em 1 hora, isso explicando pra vocês como é que funciona. E já tá bem... Já estamos bem igual aí a própria Apple. Pixel Perfect. Claro, teve alguns ajustes que a gente poderia pegar agora para ficar 99%. Mas vocês conseguiram ver a força que é o Framer codando um site. Beleza? Galera, quero encerrar a aula por aqui. Não deixa de, se você chegou até aqui, primeiro, você é um campeão, né? Segundo, que não deixa de dar aquele like, enviar para os coleguinhas, enviar esse vídeo para os seus amigos, se inscrever no canal para você não perder os nossos próximos vídeos, e eu vou trazer bastante conteúdo de Framer aqui para vocês, beleza? O vídeo de hoje é isso e até a próxima.